Olá você, tudo bem? Espero que sim. Estamos iniciando mais um episódio da nossa série Estudo do Livro de Atos. Vem comigo. Nós estamos dando início ao episódio número 3 da introdução ao livro de Atos. Eu espero que você se sinta bem com a minha companhia. E vamos juntos através desse estudo maravilhoso. Eu peço você que compartilhe nossas lives, nossos vídeos, entre nos nossos canais, MAB Novas Brasil e também pr.Anísio Andrade, tudo no YouTube. Nós temos a nossa página no Facebook, @MABNovas. Ali você pode visitar os nossos trabalhos, nossas publicações, e a partir de lá, da página do Facebook, se você quiser também entrar em contato com o pastor do Ministério Apologético Boas Novas, é só você adicionar o telefone no seu WhatsApp. Ali você pode pedir oração, você pode pedir algum aconselhamento, alguma coisa que você desejar e que esteja à nossa altura de atendê-lo. Não prometemos nada além do que Deus nos permite fazer. Então vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo atentamente sobre o assunto de hoje, que nós estudamos no último episódio 2, nós estudamos a letra B, fontes. Hoje nós vamos estudar a letra C. O nosso estudo é dividido, essa introdução, em letras, né? E hoje eu vou colocar para você aí na tela, para você me acompanhar direitinho. Então vem comigo. Introdução ao livro de Atos, C. Discursos. Episódio número 3. Ministério Apologético Boas Novas. O nosso lema é Firmados na Palavra de Deus. O estudo do livro de Atos é uma produção e apresentação do pastor Anísio Andrade da Silva, eu falo convosco, e a responsabilidade é do Ministério Apologético Boas Novas, com sede no Condomínio Residencial Asa Branca, quadra C, lote 6, loja 1, Brasília, Distrito Federal. Introdução ao livro de Atos, C. Discursos. Atos ultrapassa em extensão quase todos os livros do cânon neotestamentário, contendo 28 capítulos com um total de 1.007 versículos, formando assim um elo inseparável entre os evangelhos e as epístolas. Certamente que sem Atos o cânon estaria incompleto. Atos é a continuação do relato dos evangelhos e estabelece a base para a literatura epistolar. C. Discursos. Lucas é também capaz de se expressar em excelente grego, mas em Atos ele varia a escolha de palavras de acordo com o palco dos acontecimentos. Vamos ver se você consegue acompanhar o meu raciocínio. Ele reflete a locução, o vocabulário e a cultura da área que descreve. Que você vai já entender que Lucas ele percorreu todo o mundo conhecido da época, né? Os locais onde Paulo, Pedro, Silas pregaram o evangelho, Lucas acompanhou de perto. Assim, nos capítulos que retratam a Palestina,
capítulo 1 até o 15, o grego de Lucas traz um colorido aramaico. A segunda metade do livro, do 16 até o 28, reflete um ambiente gentílico e é escrito em grego fluente que, por vezes, rivaliza com o grego clássico. Para ilustrar, das 67 vezes que o modo optativo ocorre no Novo Testamento, 17 se encontram em Atos. Essas 17 ocorrências aparecem principalmente na segunda metade do livro e são muitas vezes oriundas dos lábios daqueles que conhecem bem o grego. Atos é repleto de discursos diretos que constituem cerca de metade de todo o livro. Nós estamos no primeiro ponto do tópico C, a classificação dos discursos. Contando tanto os discursos curtos quanto os compridos, chegamos a pelo menos 26 pronunciamentos. São pronunciados de um lado por apóstolos e líderes cristãos e de outro por não cristãos, judeus e gentios. Lucas apresenta discursos feitos por Paulo, um extenso sermão de Estevão ante o Sinédrio, capítulo 7, versículo 2 ao 53. Uma breve explanação por Cornélio, capítulo 10, versículo 30 ao 33. Um breve pronunciamento de Tiago no Concílio de Jerusalém, capítulo 15, 13 ao 21. O Conselho de Tiago e dos Anciãos de Jerusalém, a Paulo, 21, 20 a 25. E 9 sermões e discursos de Paulo. Os outros pronunciamentos são de Gamaliel, o fariseu, capítulo 3, versículo 35 ao 39, de Demétrio, o Ourives, capítulo 19, 25 ao 27, o escrivão da cidade de Éfeso, capítulo 19, versículos 35 ao 40, de Tértulo, o advogado, capítulo 24, versículo 2 ao 8, e Festo, o governador, capítulo 25, versículo 24 ao 27. Adicionalmente, Lucas coloca o texto de 2 cartas, uma do Concílio de Jerusalém para as igrejas gentílicas, capítulo 15, versículo 23 ao 29, e a outra escrita por Cláudio Lísias ao governador Félix, capítulo 23, versículo 27 ao 30. Então você pode ver aqui que Lucas ele abrangeu tudo, ele foi muito sucinto, muito caprichoso na elaboração, na compilação do livro histórico chamado Atos ou Atos dos Apóstolos. Os discípulos tornaram o livro de Atos fascinante, os discursos tornaram o livro de Atos fascinante, pois quando as pessoas falam, aprendemos algo a respeito da personalidade delas. Lucas retrata as pessoas como são, e à medida que ouvimos os seus discursos, passamos a conhecê-los. Ele ouviu Paulo proclamar as boas novas em Filipos, seu pronunciamento aos anciãos efésios, seu discurso em Jerusalém, sua defesa diante de Félix e sua defesa diante de Festo e Agripa. Presumimos que Lucas tenha recebido de Paulo as palavras do sermão deste em Antioquia, da Presídia, e do seu pronunciamento no Areópago. De Pedro, Lucas ajuntou informações de seus discursos no cenáculo, no Pentecostes, próximo ao pórtico de Salomão, ante o Sinédrio e no concílio de Jerusalém. Talvez Paulo e outras testemunhas tenham fornecido informações a respeito do discurso de Estevão diante do Sinédrio. Se Lucas recebeu sua informação de testemunhas oculares, ele reproduz fielmente os discursos que estas e outras pronunciaram? Como era de se esperar, o contexto revela que Lucas apresenta os discursos de forma condensada,
Mas esses resumos são fiéis aos fatos ou foram colocados nos lábios dos oradores? Alguns estudiosos são de opinião de que os discursos são criações do escritor de Atos. Por meio de comparações, apontam para o historiador grego Tucídides e afirmam que Lucas adotou a metodologia daquele que asseverava ter ele se apegado ao mais estreitamente possível ao sentido geral daquilo que havia sido realmente dito ao compor os seus discursos. A aparente intenção do antigo escritor é declarar que os discursos que escreveu eram historicamente exatos e não baseados em sua própria imaginação. Apesar de as palavras de Tucídides terem constituído tópico de muito debate, prevalece a inclinação de se tornar sua afirmação como a mais válida. A tarefa assumida pelo historiador antigo foi a de apresentar um relato dos eventos exatamente como aconteceram. Ele relatava fatos, não ficção. Se atentarmos bem para as palavras do próprio Lucas no prefácio de seu evangelho, descobrimos que ele fornece um relato de coisas que aconteceram, as quais as pessoas aceitaram como verdadeiras. Lucas capítulo 1, versículo 1. Logo no início de seus escritos, Lucas informa ao leitor que seu relato como historiador é fiel aos fatos acontecidos. A questão que interessa ao estudante de Atos é se nesse relato histórico Lucas está fazendo uma apresentação verdadeira, certo? E os discursos que ele próprio não ouviu são relatados com precisão? Você acha que sim? Essa pergunta pode ser respondida por meio da leitura e comparação dos discursos de Pedro com seus escritos e dos discursos de Paulo com as epístolas que compôs. E para você ver essa classificação, né? Lucas colocou tudo bem ordenado, de forma que o livro de Atos fosse bem recebido pela igreja primitiva e pela igreja atual. Não temos dúvidas de que os relatos de Lucas, tanto no Evangelho, que leva o seu nome, quanto no livro histórico, ou livro de história, né, que leva o nome de Atos ou Atos dos Apóstolos. Então, por isso, é muito importante, eu acho que fascina a ideia de estudarmos todo o conteúdo do livro de Atos. Por enquanto, nós estamos apenas na introdução, serão vários episódios, vários capítulos que nós vamos estudar só na introdução. Então, no próximo episódio, nós vamos então entrar nos discursos propriamente ditos. Então, vamos aos discursos. E que Deus te abençoe e te faça crescer espiritualmente. Eu te aguardo no próximo vídeo, no nosso próximo episódio, que nós vamos entrar nos discursos e já vamos ver os discursos de Pedro, discurso de Paulo, discurso de Estevão e por aí afora. Então, que Deus te abençoe e que te faça crescer e prosperar em muito mais. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até breve. Mas antes de me despedir de você, não se esqueça de que o nosso ministério está precisando de ajuda. Então, se você for tocado no seu coração e quiser ajudar, está aí o nosso QR Code, está aí o CNPJ do Ministério, que é o Pix da nossa conta oficial. E curta, compartilhe e faça chegar a mais pessoas o nosso trabalho, né? Nós trabalhamos de graça e não cobramos nada, mas nós temos muitas despesas, né? A questão aqui dos equipamentos e a questão da manutenção do ministério, que é pequeno, está começando ainda,
nós temos ainda muito que crescer, tá certo? E esse nosso contato pelo YouTube, isso eu considero que seja a nossa pequena congregação online. De segunda a sexta-feira eu levo para vocês o nosso culto online, que vai ao canal sempre ao vivo, às vezes não, né, de acordo com as necessidades. Então, quando houver algum impedimento, eu mando esse vídeo gravado. Mas, por enquanto, nós estamos mandando sempre em forma de live. Sempre às 21 horas, de segunda a sexta-feira. Então, eu aguardo vocês no nosso canal, @MABNovasBrasil e @pr.anisioandrade no YouTube. E a nossa página no Facebook, Ministério Apologético Boas Novas, @MABNovas. Tchau, tchau, fique com Deus e até breve.